Pessoal, e o clima hoje aqui em Brasília tá daquele salve-se quem puder, sabe? Temos um ministro do Supremo que age como um delegado de polícia fosse. Nós temos um governador que tá querendo levar pro buraco junto o presidente da República, dizendo que ele sim se encontrava com um banqueiro, né? Nós temos também os Estados Unidos que quer agora a citação do Alexandre de Moraes pelo mesmo e-mail que ele mandava suspender as contas lá das mídias sociais dos Estados Unidos, ou seja, vai tomar do próprio veneno agora. E fica aqui comigo até o final, porque também nós temos aqui uma análise muito boa do caso do Banco Master, lá do perfil do Te Atualizei. Então, já vou colocar aqui na tela as nossas notícias e em primeira mão vamos trazer essa questão do Toffoli, delegadão. Dias Toffoli preparara já exoticamente. Espera aí que tá rápido. Nós sabíamos já que Dias Toffoli preparara já exoticamente uma lista de perguntas para que a delegada da Polícia Federal fizesse. Nesse caso aqui, a Ailton de Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central. Mas os nossos repórteres do Estadão tiveram acesso a quase uma justificativa das perguntas, orientações, as razões por que fazia aquela pergunta. E aí você verá, eu vou ler aqui, você observará Dias Toffoli, a melhor hipótese, se comportando como um delegado, um delegadão. Nessa altura, ele deveria ser o garantidor da qualidade do processo. Esse é o papel do juiz na fase da investigação, certo? Ele faz a supervisão, é o que se espera dele, como relator desse caso. A observância das garantias. A garantia. No entanto, aqui, você vai ver, ele se comporta como o investigador. Não, pessoal, ele tá zelando sim pela garantia, mas pela garantia de que os dele talvez não sejam investigados. Talvez seja isso. O delegado. E eu digo que é melhor que seja o delegado, porque a outra hipótese para esse comportamento é ser advogado. Esse é um comportamento ou do delegado, nas suas inquirições, nas questões que tem, na estratégia, em busca de omissões. Ou é o delegado, ou é o advogado. Melhor, nesse caso, que o ministro Supremo seja o delegado. Até porque está na moda. Alexandre de Moraes também é um delegado. Será que poderia ser a esposa, a advogada, e aí ele pode estar atuando dessa forma? Ou algum outro parente? Vou ler aqui alguns trechos da reportagem do Aguirre Talento e do Álvaro Gribel, para a gente ver o escândalo. A gente vai normalizando esse tipo de coisa, mas não pode. Isso não pode ser tratado por normal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, registrou por escrito que tinha a intenção de buscar, aspas, omissões e contradição no depoimento do diretor do Banco Central, Ailton de Aquino, prestado no dia 30 de dezembro no STF e conduzido pela Polícia Federal. Aquele caso exótico, depoimento tomado no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli querendo dirigir a investigação, fazendo perguntas. Agora a gente tem as justificativas para isso. Questionado sobre o assunto, o gabinete do ministro Dias Toffoli, relator do caso Master na corte, afirmou que abre aspas, os vídeos das oitivas da criação foram liberados e as linhas investigatórias ocorrem. Uai! Mas no meio do nosso vídeo, derrubaram. Aqui, pessoal, é uma análise do Estadão, tá? Que é do o Andreasa, editor, beleza? Então, a gente já sabe, de qualquer forma, que ele já estava citando apenas trechos dos depoimentos que o Dias Toffoli intermediou, na verdade, que ele enviou perguntas. E eu já falei aqui para vocês sobre toda essa questão da investigação muito nebulosa do Banco Master, né? Que parte do Supremo Tribunal Federal, um inquérito, nasce, ele já avoca para si, decreta sigilo, tem uma acareação em fase de inquérito no Supremo, algo jamais visto antes no Brasil. E aí eu ainda questionei, ao interrompendo o vídeo, com relação que se podia ser uma esposa advogada, e o que garante agora que não pode ser uma esposa do outro ministro que está advogando no caso, e aí acontece aquela famosa troca de favores, né? Não estou aqui afirmando, estou aqui levantando algumas hipóteses. E essas hipóteses, inclusive, lá no projeto de lei que eu estou terminando de escrever, já estou mandando para alguns senadores aí,
a gente também coloca um artigo lá para criminalizar e, se for descoberta essa troca de favores cruzados, que seja agravante no crime, entendeu? Para poder não ficar enganando o pessoal. Então, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês agora a questão do Ibanez aqui, do governador de Brasília. É ele mesmo. Estava com suspeito aí, então tá aí, ó. Olha aí, depois do que aconteceu ontem, que eu trouxe a matéria para vocês, falando sobre os encontros dele com o encontro com Daniel Vocaro, que ele disse que entrou mudo e saiu calado. E aí, questionado hoje, o governador Ibanez comentou nesta terça-feira sobre os encontros com o banqueiro Daniel Vocaro, dono do Banco Master. Durante a agenda. Opa, vocês não estão lendo, né, pessoal? Durante a agenda do primeiro Na Hora Empresa, Ibanez declarou que o empresário era muito conhecido e mencionou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com um banqueiro. Nós temos aí a situação do próprio presidente Lula ter recebido Vocaro por 4 vezes. Isso não é um problema para o presidente Lula. E a gente sabe que todos esses empresários têm relacionamento com políticos. O que importa é o tamanho do relacionamento, comentou. A coluna Grade Angular, Ibanez confirmou ter encontrado Vocaro em ao menos 2 ocasiões, incluindo almoço na mansão do banqueiro, em Brasília, mas negou ter falado das operações do BRB com o Master. Estive na casa de Vocaro uma vez. Fui convidado para um almoço. Nunca tratei de banco com ele. As operações todas foram feitas pelo Paulo, que era o então presidente. Nunca tratei com Vocaro, nada de compra de banco, de compra de ação, de nada. Quando encontrei, fui convidado para o almoço na casa de um empresário que eu não conhecia. Cheguei lá, mudo e saí calado. Falei para vocês. Não tratei de nada, até porque não entendo nada disso, afirmou o titular do Palácio do Buriti. O governador disse que também esteve com Vocaro em São Paulo durante a festa de aniversário de um amigo em comum, mas segundo Ibanez, ele pessoalmente nunca falou dos negócios entre as instituições. E aí, você acredita a mesma coisa que o Toffoli disse do Jatinho, que ele também viajou lá para Lima com um advogado do Banco Master, mas que não tratou sobre Banco Master, sobre ações, sobre nada disso, que lá só foram tratados de futebol. E aí? Comenta aqui para mim se você acredita nesse pessoal, tanto no Toffoli quanto no Ibanez. É o que parece aqui, para mim, me parece mais desespero e jogou, você vê a culpa. Ah, porque Lula teve 4 vezes. Vamos jogar todo mundo no buraco, né? Que ele já está. E eles estão, tá? E aí a gente faz aquele estudo das notícias. Aquela notícia anterior do Estadão está justamente indo em conta com o Banco Master, com o Supremo Tribunal Federal, com o Judiciário, com o Executivo, com o Legislativo. E aí, uma análise de jornais distintos. O Estadão a gente já sabe mais ou menos o viés que ele vai colocar a notícia. E o Metrópolis agora, que tem batido muito nessa questão, principalmente aí do Dias Toffoli, né? Então, estão noticiando e eu acho que esse negócio ainda tem muito pano para manga para acontecer, infelizmente. Eu até separei outras notícias aqui, pessoal. A CPI reage à ausência de Ibanez e encaminha convocação do governador. Ele não foi, né? E aí a CPI está convocando ele agora a ir. Também tinha separado essa aqui dos petistas que prometem assinar em massa pedido para a CPI do Master, mas ao que parece não assinaram, pelo que eu vi na outra informação aqui. E o Banco Master. Ah, deixa eu dar um zoom aqui rapidinho nessa aqui, pessoal. Master diz que a auditoria aponta achados relevantes e entrega à Polícia Federal. Então, o BRB encaminhou as informações para a Polícia Federal na quinta-feira e ao Banco Central nessa segunda, ontem. E aí eu quero só ver aonde isso vai parar. Porque, vamos pensar aqui, como, né, juristas, advogados ou operadores do direito. Não é muito estranho toda essa preparação do inquérito lá no Supremo, como eu já falei. Agora o BRB resolveu colaborar,
resolveu fazer uma auditoria, entregar para o pessoal. É bem esquisito, assim, eu não gosto dessa sensação de um inquérito preparado. A gente pegar um processo preparado, que vai ser julgado por um juiz. É péssimo que a gente vivenciou isso aí no 8, naqueles trama golpista lá, trama do golpe, né? Aquele processo que a gente passou, ainda está passando, e já foi horrível. E agora você já pegar tudo sendo preparado desde a fase de inquérito aí pelo Supremo Tribunal Federal e agora parece que isso tudo é muito combinado, sabe? Parece, só parece, tá? Então, vou trazer aqui para vocês. Isso aqui foi o que a gente falou ontem, tá, pessoal? Do escândalo Master, empresa de Trump associa Moraes ao escândalo. Lembra de que ontem a gente trouxe, acho que fomos pioneiros aí nos primeiros momentos, agora tá todo mundo passando. E agora eu quero passar aqui para vocês Te atualizei. Você está lendo muito esse tanto de instituições nas páginas dos jornais vinculadas a ministros da Suprema Corte e no meio do caminho você pode ter ficado confuso. Então, seus problemas acabaram porque eu adoro organizar uma treta. Se liga na linha cronológica de puro suco de coincidência. Tem que falar coincidência porque eu não quero ser presa. Segundo matéria do O Globo, o contrato de 129 milhões do Master com o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, a dona Viviane, foi assinado em 16 de janeiro de 2024. E o escritório da esposa do ministro, durante 90% da cronologia desse vídeo, vai estar embolsando 3 milhões por mês do Banco Master. Só mantenha isso na sua mente enquanto você assiste esse vídeo. Presta atenção. Em fevereiro de 2024, o Banco Master anuncia a aquisição do Will Bank. Em julho de 2024, o BRB começou a fazer transações financeiras com o Master. Daquele mês até outubro de 2025, foram transferidos mais de 16 bilhões. E desse montante, mais de 12 bilhões em operações suspeitas de fraude. Ainda em julho de 2024, Malu Gaspar anunciava que gerentes da Caixa Econômica Federal perderam seus cargos após barrarem uma operação arriscada e atípica no valor de 500 milhões em títulos do Banco Master. Pois é, esses heróis, na época, impediram a transação de ocorrer e foram demitidos. Em matéria publicada essa semana, o Metrópolis nos contou que, em novembro de 2024, no fim de semana da eleição americana, o ministro Alexandre de Moraes esteve na mansão de Vorcaro. Mas vamos detalhar melhor isso mais pra frente. Continuando a sequência, a revista Piauí nos conta que em dezembro de 2024, o Banco Central convocou os dirigentes do Master para uma reunião urgente em Brasília, fazendo duas exigências: que o Master parasse com a venda arriscada de CDBs e que fizesse um aumento de capital de 2 bilhões de reais. Foi dado um prazo de 3 meses para que isso acontecesse. Caso contrário, o Master seria liquidado e os donos teriam o patrimônio congelado e ficariam proibidos de operar no mercado. E aí, no meio disso, ainda em dezembro, você sabe o que aconteceu? O Lula e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado por ele mesmo, tiveram um encontro secreto fora da agenda e, obviamente, não registrado, com Daniel Vorcaro. Lá também estavam Rui Costa, ministro da Casa Civil, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e o CEO do Master, Augusto Lima. Gente, do que será que eles estavam falando nessa reunião que eles tentaram esconder, hein? Corta para exato 3 meses depois, março de 2025. O BRB, que é um banco público, anuncia que vai comprar o Banco Master por exatos 2 bilhões de reais. Tipo, literalmente salvou o couro do Vorcaro e demais donos do Master com dinheiro público. Porém, em 6 de maio de 2025, atendendo a um pedido do Ministério Público, um juiz foi lá e proibiu a assinatura do contrato de aquisição do Master pelo BRB. Só que, aparentemente, o BRB queria muito comprar o Master. Então, ele recorreu pedindo à justiça que liberasse essa venda. Então, 3 dias depois, em 9 de maio, um desembargador derrubou a decisão do juiz que proibia a venda do Master ao BRB. Portanto, o processo de aquisição seguiu. Nesse processo, chegamos em 17 de junho de 2025, quando o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprova a compra do Master pelo BRB, faltando agora somente a aprovação do Banco Central. E vem cá, vocês sabem qual é a pasta que o CAD está submetido?
ao Ministério da Justiça. E você sabe quem era o ministro da Justiça nessa época? O Lewandowski, que já tinha um contrato de 5 milhões assinado com o Master para consultoria jurídica. Todo mês pingava 250 mil reais do Master na conta do escritório de advocacia do ex-ministro do STF e agora ex-ministro da Justiça. E você sabe quem indicou o Lewandowski como um bom jurista para o Banco Master? O líder do governo Lula, Jacques Wagner, que admitiu a indicação porque lembrou que o seu Levan tinha saído recentemente do STF. Uma coisa assim, pá, estalo de memória. E é realmente muito interessante essa influência do Jacques Wagner nas indicações do Master, já que nós também... Vocês perceberam a concatenação que ela está fazendo dos fatos e as coincidências que não são coincidências, são valores exatos. E a galera, toda a galera envolvida, as pessoas que estão envolvidas são justamente todas essas que a gente já vem tratando aqui há tanto tempo. Só que aqui ela ainda trouxe mais uma riqueza de detalhes com relação aos ministros do atual executivo, né, nacional. Ficamos sabendo que foi ele que indicou Guido Mantega para integrar o Conselho de Notáveis do Master por um salário basiquinho de R$1 milhão por mês. E aqui, o Jacques Wagner é senador pela Bahia, né? Lembrei aqui de uma matéria do Lauro Jardim que ele dizia que o Lula foi avisado que se o caso Master avançasse, o PT teria problemas justamente por causa da Bahia. Que coisa, né? Mas só para encerrar o assunto Lewandowski, o governo diz que não sabia do contrato do ex-magnânimo com o Banco Master. Mas foi justamente o contrato do seu Levan com o Master que acelerou a saída do ministro do Ministério da Justiça, já que do nada, pá, ele foi lá e pediu demissão. Ei, tô passando aqui para te entregar um presente que vai irritar pra caramba a galera da democracia relativa pujante. Digite família aqui nos comentários e olha o seu... Pessoal, ela é polêmica, né? Esse perfil do Te Atualizei. Eu, particularmente, gosto do jeito dela trazer as informações. Eu acho ela muito inteligente, uma pessoa assim, que consegue facilitar o entendimento de algo mais complexo. Porque você vê, aqui a gente ia ter que fazer um organograma, quase não sai. Um organograma de toda essa situação, de todas essas pessoas, mas ela foi concatenando as ideias e as informações de uma forma que ficou transparente, que só, como diz minha esposa, só enxerga quem tem olho, né? Ela faz essas brincadeiras, mas olha, terrível, né? E de verdade, a gente vê cada absurdo e tudo liga para a mesma coisa. Banco Master e toda essa podridão. Agora veio o BRB junto. Eu também separei, aqui tem, pessoal, um advogado deu entrada com uma ação civil pública para poder barrar o desembolso de 4 bilhões de reais que o GDF teria que fazer no BRB. Então, ele protocolou esse pedido na Justiça do DF e cita transferências do Banco Brasiliense mesmo após indícios de irregularidades. Quer que eu te fale o que eu acho? Acho que isso vai ficar na conta do governador. E olha que eu vou te dizer, quem é daqui de Brasília sabe, ele é um cara super articulado, um ex-presidente da ordem aqui do Distrito Federal, muito articulado, mas eu acho que agora, depois daquelas questões todas de dia 8, com envolvimento ali, com arquivamento de inquérito lá do dia 8, tirou o nome dele daquela questão toda, e logo na seguida, um dia depois, vem esses 2 bilhões lá, o BRB dizendo que vai comprar o Master. Eu acho que dessa vez ele vai se complicar. Infelizmente, que a gente, que é um cidadão de bem, não deseja o mal nem para o outro e nem para o nosso Distrito Federal. Mas a verdade vai aparecer e na hora que ela aparecer, nós temos que ter o discernimento de separar e ver o que é melhor, tá? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias. Amanhã no nosso editorial estaremos novamente. Hoje está saindo bem mais tarde, que o dia foi bem atordoado aqui, muitas reuniões, muita correria, mas é tudo por um bom motivo. E eu quero agradecer a sua confiança antes de mais nada. Você já sabe o que você precisa fazer, qual que é a nossa arma, é a informação. Então curta, comenta, compartilhe com o maior número de pessoas. Se você já está inscrito aí no meu canal,
ativa o sininho para você receber as notificações. Se você ainda não está, se inscreva e me dê sugestões do que você quer ouvir, do que você quer que a gente faça mais aqui no nosso canal, que isso aqui é feito de verdade para vocês, para a gente participar, para a gente ter essa interação de amigos. Vocês sabem, sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas, doutor pela Universidade de Salamanca, pós-doutorando pela Universidade de Washington, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Nada disso vai influenciar aqui no nosso bate-papo de amigos, nos nossos comentários. É apenas para você saber que eu tenho um pouquinho de experiência de ver tudo isso acontecendo e a gente sabe que está tudo fora do eixo aqui no Brasil. E precisamos resgatar e retomar o nosso país para uma normalidade, pelo menos uma estabilidade jurídica que já tem um bom tempo que nós não vemos por aqui. Como eu digo sempre, vem comigo. Tchau, pessoal. Até mais.